esse convite dessa página de hoje é uma exaltação da humildade. Da humildade, não daquela humildade que humilha, que subestima, que coloca a pessoa abaixo das demais, mas daquela humildade que a pessoa reconhece até que ponto da evolução ela se encontra. Como que ela está, o que ela precisa mudar, o que ela já superou, o que ela já venceu. Os grandes nomes, os grandes expoentes que passaram pela Terra, todos foram muito humildes, grandes nomes. Sobretudo na área da religiosidade, foram humildes, com exceção de muitos. O maior deles, o Cristo, Paulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, não é? E todas, Chico Xavier nem se fala, né? Então, todas essas expressões de humildade serviram de exemplo para nós. Mas eles nunca se colocaram abaixo dos demais, mas sempre como irmãos, em nível de igualdade. Porque todos, diante de Deus, somos uma família, filhos do mesmo Pai, com o mesmo destino, só que uns caminham mais depressa e outros mais devagar, né? Eu falo sempre, é a mesma coisa que ir daqui a São Paulo. Uns vão de avião, outros vão de ônibus, outros vão de carro, outros de bicicleta e outros vão a pé. Quem chega primeiro? O avião, né? Então a evolução é mais ou menos isso. Tem pessoas que não perdem tempo, estão sempre focadas nisso. A intuição, que é a nossa bússola, né? Ela nos movimenta em direção à nossa perfeição, ao nosso destino. Então a gente tem sempre que estar atento a voltar para dentro de nós e buscarmos em nós o que Deus quer e espera de nós. E o que nós queremos também, que a gente também quer ser feliz. Então eu falei, bom, não é que a pessoa tem que se colocar como tapete para o outro pisar. Isso não é humildade, não. Isso é falta de amor próprio, falta de respeito à sua própria individualidade. Então a pessoa tem que saber o lugar exato onde ela se encontra, onde ela merece estar. Aí, há um símbolo de humildade aí. Mahatma Gandhi. Kardec nos esclarece que em todas as circunstâncias, olha lá, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Então, o orgulhoso por si mesmo, ele se distancia, porque não é um sentimento compatível com a natureza divina. A humildade, sim. Mahatma Gandhi foi um grande exemplo, né? De paz, de humildade, de simplicidade. Tem uma passagem na vida dele que ele estava, parece que ele estava numa feira, olhando assim as barracas, as vendas que estavam acontecendo por ali, né? E ele estava admirando, alguém perguntou para ele se ele estava escolhendo alguma coisa, né, para levar para casa. Ele falou, não, eu estou só admirando a beleza disso tudo e questionando como eu não preciso de nada disso. Não é mesmo? O que é que realmente a gente precisa? Exatamente de espiritualidade. A materialidade é um meio, é um recurso para atingirmos um fim. Mas o fim, o objetivo, é a perfeição. Assim como as coisas que a gente consegue conquistar na vida. A casa própria, por exemplo, é o objetivo de toda pessoa. Ter uma casa, ter um lar que seja chamado de seu, que seja dele. Então, os mecanismos que ele usa para chegar até lá são apenas circunstanciais. São apenas mecanismos. São apenas ferramentas de que ele lança mão para adquirir. Junta seu dinheiro, joga na loteria, ganha um dinheirinho, guarda lá, vende o carro usado e dá de entrada, faz um financiamento e paga as prestações, e aí ele vai adquirindo para chegar àquele fim. Assim também é a nossa evolução. O material está a serviço do espiritual e não o contrário. Então essa inversão de valores foi o que nos prejudicou até aqui.
Eu me lembro que um professor meu falava, né, que o espírito mais jovem encarnado na Terra, na condição humana, deve ter no mínimo 10.000 anos de existência, como ser humano. Não estou falando do reino animal e vegetal, mineral. Estou falando do reino humano. Então, o homem mais jovem, 10.000 anos. E os mais velhos? Bota mais 10.000 anos, mais 30.000 anos, né? Então, o que nós temos feito de aproveitamento desse tempo que passou? Quantas vidas nós vivemos em 10.000 anos? Se contarmos de século em século, quantas vidas são? 1.000, né? Não é 1.000? São 1.000 vidas. 1.000 oportunidades de voltarmos o nosso interesse para o espiritual. Mas o homem veio desde da humanidade, né, desde as cavernas, focando apenas para o material. E isso tem se agravado muito nas últimas décadas para cá. A busca, a guerra, a luta pelo ter e o descaso pelo ser, porque nós temos que ser e não ter. Ter é meio, ser é fim. Então, o descaso pela busca interior tem sido muito grande. Então, por essa razão que nós precisamos internalizar tudo isso que a gente aprende para poder refletir e sairmos dessa vida melhor do que chegamos. Então, é o que eu falo sempre nas minhas orações. Oh, meu Deus, não deixa eu desencarnar e chegar no mundo espiritual pior do que eu cheguei aqui. Eu quero chegar lá melhor. Pelo menos um pouco melhor. Não precisa chegar lá um anjo, não. Quem sou eu para dar um salto mortal na evolução? Mas que eu chegue lá um pouco melhor do que aqui cheguei. Essa que é a proposição. Mas o materialista, o voltado para a posse, para as questões de posse, ele descuida e atrasa a sua caminhada. Ele não para, ele não estaciona, mas ele atrasa a sua caminhada. Então, hoje, nós temos que considerar que uma das virtudes, olha lá, a humildade é uma virtude que aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. Então, nós podemos aproximar de Deus ou afastar, a escolha é nossa, é livre-arbítrio. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Não é? Então nós temos que fazer essa opção dentro da condição de espíritos conscientes, racionais e maduros, com o livre-arbítrio, para poder fazer as melhores escolhas. Aí ele traz algumas passagens, lá, né, o Evangelho traz algumas passagens que nós vamos comentar, sobretudo as partes que estão em azul, a gente vai comentar. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Olha lá, a preocupação com aquele que é maior, né? Ou seja, quem chega lá no mundo espiritual, né, quem chega lá no céu e é considerado o maior, o grande. Aí, Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo, na verdade, se não vos converterdes, olha aí, é o que eu estava dizendo, fazer a conversão, né? Do menos bom naquilo que é ótimo. Não vos converterdes, e se não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aí há quem fala assim: o menino é humilde, ele está humilde, talvez ele nem seja humilde. Porque a gente vai ver que, por exemplo, o Hitler, Gengis Khan, Nabucodonosor e tantos outros tiranos do passado, aqueles reis cruéis, também foram meninos, não foram? E eram humildes naquela época? Não eram. Precisaram de passar por provas difíceis e muitas vidas sucessivas seguintes para se aperfeiçoar, se aprimorar. Então,
Por que então ele tomou o menino? Porque, pelo que nós sabemos em Espiritismo, a inocência da criança permanece com ela, com o espírito, até os 7 anos. São 3.000 dias de sono induzido, sono que eu digo não é de dormir não, é sono espiritual, em que a criança não tem ainda, como diz, domínio sobre o seu caráter mais profundo. Ainda ela vive como se estivesse adormecida sob a névoa do esquecimento. É como se eu pegasse esse copo com água aqui e jogasse em cima dele um guardanapo. A sua realidade está lá, que é a água, né? Mas o guardanapo esconde a água. Então, quando é que esse menino vai tomar consciência de si mesmo? Quando ele completa 3.000 dias de encarnação, em que o organismo, o cosmos celular, se une ao espírito através da formação dos órgãos externos e internos e o amadurecimento da questão cerebral, para que ele comece a retomar a sua realidade espiritual. Então, por isso que os meninos até 7 anos ainda são considerados inocentes. Eles não têm nenhuma culpa ainda, eles ainda não retomaram o seu passado. A partir dos 7 anos é que eles começam a mostrar realmente quem é. E é nessa hora que os pais têm que ficar vigilantes e observando o que ele tem de bom e de menos bom, para orientar. Não é para abolir, porque quem faz a evolução foi o que eu falei, somos nós. Mas os filhos têm pelos pais um respeito que nem eles próprios sabem que têm. Eles consideram os pais a autoridade máxima na vida deles. Tanto é que você chega para o menino, ele está ali fazendo estripulia, isso já aconteceu comigo. Eu falei assim, meu filho, não faça isso não, você não está vendo que você vai quebrar isso aí? Você não é minha mãe? Põe a mão na cintura e me desafia, você não é minha mãe? Ou seja, você não é autoridade sobre mim. Você não tem autonomia sobre mim, né? Então, a criança, ela é receptiva nesse período, ela capta e acondiciona tudo aquilo ao seu patrimônio que ela trouxe de outra vida. E o baú da felicidade ou da infelicidade fica cheio, né? O seu subconsciente está carregado daquilo que ele é. Não daquilo que ele tem, daquilo que ele é. Porque se ele tinha avião, iate, casa, fazenda, tinha trono, etc e tal, ele não tem mais. Mas o que ele é, já é consigo. Então fica alojado na casa mental. Depois que ele desperta do sono dos 3.000 dias de reencarnação, ele já está pronto para começar a abrir as pequenas janelinhas do seu inconsciente e mostrar o que ele realmente é. Aí, os pais têm que estar atentos para aplicar sobre aquela herança que ele trouxe uma nova mensagem com embasamento no Evangelho. Daí a importância do Evangelho na vida do casal, na vida da família. Não é todo mundo que faz isso. Tem muitos pais vigilantes, mas tem outros que não, permissivos demais. Então, como diz, o que não se aprende em casa, o mundo ensina, não é isso? Então vai ter que aprender a ferro e fogo lá fora. Então, quando Jesus pega esse menino, chama os meninos, né? E faz a comparação. Se não vos tornardes como esses meninos inocentes, não entrareis no reino do céu. Então isso aqui é um chamamento à humildade, à inocência, à simplicidade. Coisa que nós lutamos para conquistar a nossa vida inteira. A gente ainda não pode dizer, eu sou humilde. Eu, por exemplo, posso dizer, eu sou paciente, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu estou em trabalho de conquista desses valores. Estou tentando conquistar para mim esse patrimônio. Enriquecer, como diz, a minha conta espiritual. Estou trabalhando para vencer as mazelas, as dificuldades, mas isso incomoda. Isso incomoda, porque a gente deixar de ser o que é para ser uma outra coisa,
que o Cristo propôs para nós, gente, seguir Jesus não é fácil não. Vocês acham que é fácil? É um desafio. Uma pessoa adulta, cheia de vícios e paixões morais, se tornar inocente como uma criança? Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que só entra no reino dos céus, só adquire a salvação aquele que se torna inocente como um menino. Aquele que se submete à disciplina moral. E a disciplina antecede a espontaneidade. Então ninguém pode dizer, nessa vida eu sou muito ciente. Não, nós estamos em treinamento para a conquista dessa virtude que vai se expressar naturalmente na vida seguinte. Aí na vida seguinte a gente nasce naturalmente paciente. As conquistas são assim. As mudanças se dão assim. A gente disciplina, né? Pessoas intolerantes, pessoas mentirosas, pessoas que gostam de julgar os outros, eles têm que entrar no processo de disciplina interior, porque aquilo ali é o automatismo do passado que o domina no presente. É uma força descomunal. E isso é difícil, isso dói para mudar. Lá no Apocalipse, capítulo 12, fala: eu vi no céu uma mulher vestida de luz, e ela estava grávida, e gemia com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Olha só o simbolismo disso aí. O que é mulher, em linguagem bíblica? Sentimento. O nosso sentimento, como aquela mulher, estava repleto de luz. Nós não estamos cheios de luz? Nós já temos os profetas da antiguidade, já tivemos Moisés, já tivemos Jesus Cristo, tem Allan Kardec, precisa mais? Será que tem que vir um Cristo de novo? Nós já estamos mais do que escolados, doutrinados, treinados, conhecedores. O que está faltando é a prática. Então, lá fala que a mulher estava cheia de luz, vestida de luz e grávida. Daí eu pergunto, quem de nós aqui na sala que não está grávido? Está todo mundo grávido. Viu, Marival? Todo mundo de barrigão aí, esperando nascer o filho do homem. Quem é o filho do homem? É o homem renovado. É a personalidade nova, é o caráter novo, transformado, lapidado, exibindo o seu brilho, a sua solidez. Então, todos estamos grávidos, fecundados pelo espírito do cristianismo, pelo espírito do evangelho. E estamos sentindo com ânsias de dar à luz. Aí eu pergunto, quem que não está sofrendo hoje no planeta Terra, gente? Olha o Oriente Médio lá, com aquelas guerras lá, sem explicação. Olha a Ucrânia e a Rússia se degladiando lá. A África, alguns países também em guerra civil. Olha a pobreza, a miséria em alguns países do mundo. Olha a situação da Venezuela. E se facilitar, nós também entramos no rol. Então está todo mundo sentindo dor de parto. Essa que é a dor de parto que vai fazer nascer uma mentalidade nova, o espírito renovado, o Cristo vivo em nós. Tá certo? Então aquilo é simbólico. O João, o evangelista João, lançou aquilo lá dentro de um simbolismo profundo. E esse simbolismo, traduzido em miúdos, nada mais, nada menos, somos nós mesmos, fecundados pela sabedoria, pelo conhecimento, cheios de luz. Porque quem não conhece a Bíblia? Quem que não tem religião nesse mundo? Se não tem nessa vida, já teve em outras. Então já está saturado de luz. Chega de Deus mandar tanta luz para o mundo. Já chega, já tem que chegar. Agora nós temos que saber usar a luz, né? Acender a nossa lâmpada, a nossa candeia. Porque azeite tem muito lá dentro. Não risca o fósforo, não acende, não ilumina quem não quer. Então, nós temos que, para fazer isso, nós temos que nos tornar como meninos. E lá fala que a mulher estava sentindo dores com ânsias de dar à luz. Nós todos estamos sentindo dor do parto que vai nascer o filho do homem.
que vai nascer mentalidade nova. E dói. Quem tem filho aí já sabe, né? Como é que é? Eu nunca tive, né? Dessa eu escapei. Dessa eu fiquei livre. Mas quem já sentiu sabe. Dói. Como também dói ter que atravessar uma existência debaixo de tanta provação, de tanta expiação, de tanta luta, como a gente vê por aí. Aquele que está na condição mais favorável, que bate o joelho no chão e agradece a Deus. Porque tem muita gente penando. Tem cada quadro terrível de sofrimento por aí. Então nós somos privilegiados diante do sofrimento e expiação dolorosa de muitos. Aí ele fala que, então ele compara a salvação, ele coloca a salvação na pauta da humildade. E a humildade nos faz lembrar os meninos, ou meninas, né? Se não tiver essa humildade, não vai entrar no reino dos céus. Pelo menos por enquanto. Não quer dizer que a porta trancou e não entra mais não. Né? Vai ter que trabalhar de novo para alcançar novos âmbitos de evolução para a pessoa chegar onde precisa. Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como esse menino, será o maior no reino dos céus. Tem gente que acha isso aqui difícil demais. Não é tão difícil se nós lançarmos mão da humildade. Se tornar pequeno. A pessoa te dá uma bofetada, não revide. A pessoa te humilha, te coloca num patamar assim, abaixo dos demais, não se importa. Porque para Deus, todos nós temos a nossa importância, temos o nosso valor. Deus ama todos igualmente. Não é o ataque de um ou de outro que vai me diminuir, não. O que me diminui são as minhas más atitudes. É isso que me torna menor. Mas a gente, diante de Deus, somos grandiosos. Deus nos vê, lá no fundo, Ele nos vê como Ele vê o Cristo. Porque Ele sabe que um dia nós vamos chegar lá. Deus ama o Cristo como Ele ama a formiguinha que passa no chão, a borboleta que voa, o peixe que nada no fundo do mar. Como Ele ama Mahatma Gandhi, como Ele amou seus apóstolos, seus discípulos. Como Ele amou a todos, inclusive os que o crucificaram. Então isso é que é humildade. Porque quem mais se humilha é quem mais se eleva diante dos olhos de Deus. Então essa é a proposição de hoje. Aquele que receber em meu nome uma criança como esta, é a mim mesmo que receberá. Quando ele fala a mim, ele não fala a mim pessoa, aos ensinamentos dele, a ciência filosófica que ele trouxe, o Evangelho. Quem recebe o Evangelho como criança, ou seja, disposto a aprender, coração aberto para receber, e exercitar e viver na simplicidade que a criança esta sim, é a mim mesmo que está recebendo. Tá certo? Então está lá em Mateus 18, 1 e 5. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3. Aqui fala bem-aventurados humildes. Outras transcrições falam bem-aventurados os pobres de espírito, né? Humildes de espírito e pobres de espírito, no fundo, na essência, é a mesma coisa. É a simplicidade no ser, no agir. É a assimilação do Evangelho na vida prática de cada um de nós. Então, bem-aventurados são aqueles felizes, aqueles que são humildes, que são simples, e a gente tomou essa expressão pobre de espírito como expressão de ataque, né? De humilhar as pessoas, de atacar as pessoas. Seu pobre de espírito. Se alguém falar que eu sou pobre de espírito, eu vou ficar muito feliz. Porque por enquanto eu não sou pobre de espírito, não. Ainda tenho meus defeitos. Então esse pobre de espírito aqui está na contramão do que pensa o homem na terra. Jesus pensou diferente. Os humildes, os simples, os que se
igualam, nivelam a ingenuidade e a simplicidade das crianças, que acolhe, que recebe tudo com carinho? Por que os pais têm tanto cuidado com as crianças, não deixam solto por aí? Porque qualquer pessoa que chega lá e conta, dá uma chupeta, um pirulito, um sorvete, conta um conto de fada, ele leva a criança acredita. Ela é receptiva a tudo. O espírito nasce receptivo a tudo. Por isso que ele tem que ter a orientação e o cuidado dos responsáveis por ele, né? Para que ele não se dê mal na vida. Aí também, continuando, então se aproxima dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, 2 filhos, e o adorou pedindo-lhe alguma coisa. Então vamos ver o que ela pediu. Ele lhe disse: que quereis? Dize a estes meus 2 filhos que se assentem em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Olha só, né? Ingenuidade dela, coitadinha. Fácil, né? À noite eu vou deitar, vou fazer oração e falar assim: oh meu Deus, deixa eu sentar à direita do Pai. Ele falou: você vai sentar debaixo da cadeira por enquanto. Nem à direita, nem à esquerda. Então, o que ela está pedindo? Uma salvação gratuita. Todo o trabalho desse timbre, né, desse talante, tem seu preço. Olha a mulher do Apocalipse lá, estava sentindo dores para dar à luz. Então, ninguém evolui ninguém. A pessoa que faz o seu trabalho através de muito suor. Lá no Gênesis 3, fala: homem, comerás o pão com o suor do teu rosto, porque tu és pó e ao pó tu retornarás. Comer o pão com o suor do teu rosto é isso, é evoluir. Ninguém chega a Deus, chega à perfeição sem subir, sem ascensão, e toda ascensão é dolorosa. O que é mais fácil, né, dessa escada? Todo mundo fala: para baixo todo santo ajuda. Agora, para subir a escada, né? Eu estava vendo um documentário numa cidade, um local bonito aí, fizeram aí um mosteiro no alto de uma montanha. São 300 degraus para chegar lá em cima. Já pensou eu com esse joelho meio bombardeado? Eu não chego. Eu ando 2 degraus, sento para descansar. Então é difícil. A ascensão para Deus é difícil, é dolorosa. É uma dor de parto. É sacrificial. Agora, para descer, né? Para descer é bem mais fácil. Muito mais fácil. Então a queda moral é muito fácil. E o homem na Terra se acomodou com as questões da queda moral e não procurou se restabelecer e continuar, tomar fôlego para continuar a caminhada. E então ele disse: o que você quer? Aí ela pediu salvação gratuita para os filhos. Um sentado de um lado, outro sentado do outro. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que me pedis. Realmente ela não sabia, senão ela tinha ficado caladinha. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Então esse cálice aqui tem um simbolismo muito profundo. Cálice naquele tempo, até hoje, né? É feito para quê? Para beber vinho. Vinho é o quê? É símbolo de espiritualidade. É como se Jesus estivesse perguntando para eles: vocês 2 podem beber o vinho da espiritualidade que eu já vivi há milênios atrás? Porque, conforme diz Haroldo Dutra, Jesus Cristo está em evolução na nossa frente 20 bilhões de anos. Não é 20 mil anos, não, é 20 bilhões de anos na nossa frente em evolução. Imagina onde é que ele está. E ele é considerado até hoje como um homem comum. Nossa Senhora. Então, pode beber o cálice que ele bebeu? Coitadinho de nós, né? Aí eles disseram: nós podemos. Mostraram mais ignorância do que a própria mãe, né? Nós podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que é a vez de beber o meu cálice. Ou seja, todos nós aqui vamos beber esse cálice um dia. Esse sangue de espiritualidade. Mas pelo que toca a ter desassento à minha esquerda ou à minha direita, não cabe a mim conceder-vos, e sim para aqueles a quem meu Pai preparou.
Deus criou o espírito, colocou nele a centelha divina para que ele laborasse a sua evolução e pelos seus próprios méritos sentasse à direita ou à esquerda do Pai. Na missa, né, na Igreja Católica, tem uma fala assim, né? Aquele que está sentado à direita do Pai, né? Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus sim está. Porque ele fez esse trajeto. Ele fez esse caminho. Porque ele foi criado como nós. De um princípio espiritual. Do verme ao arcanjo. A trajetória é para todo mundo. Todo mundo que eu falo não é só gente, não. Para os animais, para as plantas. Para todo ser vivo. Todo ser orgânico na Terra terá que fazer essa trajetória. E isso implica em bilhões de anos. Então nós precisamos nos ater a isso. Não é tão fácil como eles pensaram. Nós podemos. Sim, eles vão poder beber. Mas gota a gota, através dos milênios, né, que repassam um após o outro. E para quem? Aqueles que meu Pai, ou seja, que Deus preparou. Deus preparou todos para beber esse cálice. E não é assim de improviso. Não é assim somente pedir e ser consentido. Então, a gente vê que naquela época, o ser humano na Terra não tinha nem noção do que era a proposta do Evangelho, né? A proposta cristã. A gente não tinha nem noção para fazer um pedido desse aí, ó. Agora, hoje, a gente já tem essa maturidade espiritual. Se Jesus chegar aqui, a gente vai falar assim, ó, Jesus, me leva com o Senhor para onde o Senhor for. Nós não podemos, já sabemos que não podemos falar isso. E a gente pode falar assim, ó Jesus, me dá força, me sustenta na minha fraqueza, para que um dia eu possa chegar aonde o Senhor chegou. Aí sim, é diferente. Os outros 10 apóstolos, tendo entendido isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Está vendo? Os apóstolos tinham um pouco mais de entendimento. Aí a gente fica perguntando, por que eles tinham mais entendimento se eles viviam na mesma época, na mesma região? E o conhecimento que um abrangia, os outros também abrangiam os outros também. Por que eles se destacaram aqui no entendimento? Porque a gente sabe que Jesus disse, eu não vim senão para o povo perdido de Israel, não é? Ele falou, eu não vim senão para o povo perdido da casa de Israel. Ou seja, ele veio para reabilitar a humanidade, impulsionar a humanidade e reabilitar aqueles irmãos nossos que vieram do sistema de Capela, degradados, deportados para a terra. Eles já conheciam o Evangelho, já conheciam a Boa Nova de muitos milênios para trás. Só que não viviam, por isso que eles foram deportados. Os exilados de Capela. Assim são os exilados da terra, que também já estão indo em massa para lá. Por quê? Porque tem o conhecimento do Evangelho. Ah, mas eu não tenho religião, nunca tive. Nessa vida não teve, mas teve em outras. Todo mundo aqui já tem notícia do Evangelho de 2000 anos para cá. Quem viveu de 2000 anos para cá tem notícia de Jesus, sabe quem é ele. E sabe que ele espera de nós. Não fez? Vai ter que fazer num planeta inferior. Então, por isso que os apóstolos, os discípulos, contrariando a ordem geral do Império Romano, seguiam Cristo. Outros se davam em sacrifício nas fogueiras, na morte nas arenas pelos leões, para dar testemunho da sua fé. Eles iam para as arenas, para as fogueiras e para a boca dos leões, entoando hinos de louvor a Deus. Por quê? Porque eles sabiam que ali estava a redenção deles. Uma redenção meio dura, né? Mas também eles foram duros em outras vidas, para com outros irmãos em outra constelação, em outro sistema. Então agora, por isso que aqueles apóstolos, seguidores do Cristo, eles não foram um povo comum. Eles fazem parte daquela grande família do povo hebreu, porque vieram exilados de Capela os hindus, os árias
o povo hebreu e os egípcios. Os egípcios eram os que menos tinham débitos. Vamos dizer assim, eram os melhorzinhos. Mas também não era flor que se cheira. Mas o povo hebreu era o mais orgulhoso e altivo que existia. Eles não foram como os meninos. Eles não se tornaram como meninos. Então, eles foram, infelizmente, deportados. Deus ficou feliz com essa deportação? Bem feito, bem feito. Claro que não, né? Ele ficou triste. Se nós pudéssemos dizer, Deus chorou. Porque na Bíblia fala, Jesus chorou, né? Tem um versículo, o menor versículo da Bíblia é esse, Jesus chorou. Se pudéssemos dizer que Deus chorou, com certeza ele chorou no dia do exílio dos capelinos. Então, foram os hebreus. E eles renascem lá, no meio daquelas tribos de Judá, aquelas 12 tribos de Judá, renascem lá para rever o conhecimento que lhes foi dado antes e que não foi aproveitado. Por isso que agora ele estava aproveitando com unhas e dentes. Seguiam Jesus sem medo de morrer, sem medo de ser perseguido, sem medo de nada. E foram atrás do Cristo. Seguiram até os pés da cruz. E João Evangelista foi mais ainda, que ele ainda continuou junto com Maria, mãe de Jesus, cuidando dela como se fosse o filho dela, irmão nosso em humanidade, e ela nossa mãe em humanidade. Então, todos os apóstolos, discípulos, seguidores do Cristo, nada mais eram do que espíritos arrependidos, sofridos pela perda do paraíso perdido, que está simbolizado lá no Gênesis pelo Adão e Eva. Não é que a serpente induziu eles a comer da árvore do bem e do mal. Então aquilo é um simbolismo também. Então são os homens de capela e as mulheres de capela, os Adões de capela e as Evas de capela, que vieram e renasceram na terra, para poder se redimir do mal que fizeram. Então, por isso que eles seguiam Jesus, por isso que eles entenderam, tendo entendido isso, porque isso está lá na cabecinha deles. Foi por causa disso que eles vieram parar na terra. Aí eu gosto muito das falas do Haroldo Dutra, né? Diz que o capelino, quando ele casava com uma mulher da terra, né? Filha da terra, que não era exilada. Ele olhava para ela e falava assim, ô minha filha, ela está lá cozinhando no fogão, ô minha filha, você está tão feinha. Por que você é feinha assim? Você precisa fazer uma chapinha, um botox. Você é tão burrinha, não é? Então, por quê? Eles eram os gigantes, que a Bíblia fala lá no início, né? Os gigantes povoaram a terra. Gigante não é expressão de estatura, né? Estatura normal. Mas gigantes em conhecimento. Eles vieram acelerar o progresso da Terra e precipitar o seu progresso espiritual. Então foi essa penalidade que eles receberam. E eles aproveitaram, olha lá, estava tudo lá, ajoelhado aos pés do Cristo, lavando os pés dele, recebendo ele em casa, recebendo no coração. E Jesus os chamou e lhes disse, vós sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores os têm sob o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Então, falando, não, nada de domínio, de orgulho, de querer ser mais do que ninguém. Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que era ele, o Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Se o Cristo veio para servir e não para ser servido, o que dirá de nós? E tem muita gente que quer ser servido, que está acima de todos, acima de tudo e de todos. Não é? Como teve, tem e ainda terá por um bom tempo pessoas assim, né? Na Terra. Alguma pergunta, gente? Esse aqui eu vou passar rapidinho, porque eu quero mostrar mais umas coisas diante. Aqui, o banquete, né? Jesus entrou no sábado na casa de um dos principais fariseus.
para lá fazer sua refeição, e os que estavam lá o observavam. Então, considerando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs essa parábola. Então, aí ele entra como uma parábola. Quando fores convidado a um casamento, não pegues o primeiro lugar, para não acontecer de haver entre os convidados alguém mais importante do que tu, e que aquele que te tenha convidado não venha te dizer: dá teu lugar a essa pessoa, e então tu, envergonhado, vá buscar o último lugar, porque aquele que se exalta será humilhado, né? Então, buscar sempre os últimos lugares, ou seja, não precisa buscar os últimos lugares e se considerar a pessoa mais ignorante do mundo, a pessoa que de menos valor. Não, isso é baixa autoestima. Mas se colocar no seu devido lugar, no lugar exato que nós já conquistamos. Nem 1 centímetro, 1 milímetro acima de ninguém. Porque entre nós, aqui na Terra, são 8 bilhões de pessoas, entre nós tem uma quantidade considerável de pessoas boas, muito boas, outras nem tanto assim, e tem muita gente perversa também. Tem de tudo. Mas ninguém é melhor do que ninguém, porque todos foram fadados à perfeição. Todos foram criados para a luz, para o reino dos céus. Então, a única diferença que tem aí é na questão do atraso para chegar lá. Uns andam mais rápido, outros menos rápidos. Bom, mas quando fores convidado, vai sentar no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, possa chegar e te dizer: meu amigo, venha mais para perto. E então esse será o momento de glória, na presença do que estiveram à mesa contigo. Pois aquele que se elevar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Tem alguma dúvida sobre isso? Não? O povo aqui é caladinho, né? Eu não vou voltar aqui mais, não. Hã? Pois é. Cada um tem... Engraçado, né? Você falou uma coisa boa. Cada um tem um modo de chegar a Deus. O modo que serve para o João não serve para Maria, e vice-versa. Não é assim? Cada um tem sua maneira, seu jeito de ser. O objetivo desse estudo hoje é mostrar que a humildade é a virtude fundamental, dela deriva todas as demais virtudes. É como se a humildade ela fosse a pilar mestra de um edifício, por onde se assentam o teto, né, e vai crescendo o edifício. Então, a grande construção espiritual que nós temos que fazer, ela tem que estar assentada nessa pedra fundamental que se chama humildade. Porque enquanto tiver arrogância no nosso espírito, a gente não dá um passo à frente. Por quê? Porque a arrogância, o orgulho, o egoísmo, os vícios morais, são cristalizações mentais. Cristalizar. O que é cristalizar? Eu tenho lá em casa umas pedras, eu sou da terra das pedras preciosas, né? Eu tenho, aliás, aqui minhas pedras preciosas. Tem umas pedras com um grau de dureza, o diamante bruto, por exemplo, e a esmeralda, eu esqueci o nome da outra, ela tem um grau de dureza impressionante. Ninguém consegue quebrar ela não consegue ser serrada, não. Esqueci o nome da pedra, alexandrita. Aí são um grau de dureza muito grande, essas pedras têm, né? Então, a humildade é esse grau de dureza, de firmeza, que nós precisamos instalar no lugar dos vícios e das paixões, que estão ali fundamentados ali. Quando a gente vê uma construção civil, eles não fazem a fundação, vai ficando aquelas colunas, né? Aquele bate-estaca, bate-estaca, bate-estaca. Pois é. E vai afundando, 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 afundando. Então, é isso que nós temos que fazer. Arrancar os pilares dos vícios e das paixões e fincar
a grande coluna da humildade, para daí a gente começar a nossa construção, a nossa edificação, porque senão a gente não consegue. Senão não consegue. Porque as cristalizações, como eu disse, das pedras, né? As cristalizações mentais, elas têm força de domínio sobre nós, em decorrência do passado, com relação ao presente. Então, elas nos dominam do passado pelo presente. Então, se a gente não tiver vigilância a todo tempo, e onde busca essa vigilância? No exemplo do Cristo, na palavra dele. Bom, agora vem o orgulho e a humildade. Conceito elevado, né? Orgulho, vamos falar tem gente que fala assim, vamos falar do bom primeiro, depois a gente fala do ruim. Não, fala do bom, do ruim primeiro, porque aí a gente entra no que é bom e esquece do ruim. Não é melhor? Essa estratégia é boa. Vamos falar do orgulho. Conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado, soberba, altivez, se julgar melhor e maior do que todos. Humildade, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se envaidece com o elogio ou com a situação de destaque em que se encontra. Ele sabe. Ele já atingiu um patamar de sabedoria que o outro está longe de alcançar. E o outro acha, porque muito conhece das coisas do mundo, acha que é melhor do que o outro. Ou às vezes por ter mais posses do que um, acha que é melhor do que ele. Ou por ter outras condições favoráveis mais do que os outros, pode se julgar acima dos demais. E não é assim. Todos estamos em pé de igualdade. Alguns avançaram mais, outros menos. Mas a gente tem que reconhecer no lugar em que nós estamos e trabalhar para melhorar a nossa condição. Se queremos ser igual ao outro, que é bom, eu, por exemplo, gostaria de ser uma Chica Xavier, por exemplo. Eu gostaria. Quem sou eu? Tem que atravessar anos-luz de evolução para chegar lá. Mas a gente se esforça. Quantos que conviveram com o Chico? Você conheceu de perto, não conheceu, Maripau? Pois é. E eu feito uma boba, né? Eu morava aqui em Belo Horizonte, o Chico em Uberaba, tão pertinho, né? Para ir conhecê-lo. Nunca fui a Uberaba, nunca fui a Pedro Leopoldo, e eu já morava aqui. Perdi a grande chance. Agora, onde ele está, eu não tenho alcance. Não tenho acesso, então agora vai demorar. Então tá, a humildade, vou falar dela agora, é a virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. Essas limitações são as cristalizações mentais dominantes. O humilde não se envaidece com o elogio, mas ele toma o elogio como impulso para continuar caminhando. Não para você achar que já chegou no topo, não. É aquela forcinha que dá para você subir a escada. É igual a escadaria que eu falei, né? Que eu vi no documentário. Então, aquela força, o elogio é para impulsionar. Por isso que Espírito de Luz não elogia, gente. Quando você recebe uma mensagem e tem muito elogio ali, sai fora. Sai fora porque pode ser espírito gozador, brincalhão, que está elogiando porque sabe da vaidade que a gente tem, né? Mas ele aproveita a situação de destaque em que se encontra para ser melhor cada vez mais. Humildade é um termo que vem da palavra humus. Olha, humus. Quando a gente quer ver um jardim bonito, a gente põe humus lá, né? Esterco, essas coisas. As plantas ficam lindas. É uma palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Ou seja, o nosso coração. É uma terra rica. A humildade torna o nosso coração rico, um terreno fértil para receber a semente da palavra. E a semente, quando cai em terra fértil, ela brota. Ela brota e produz. Vocês, por exemplo, quando eu era menina, eu gostava muito de ir para a fazenda com meu pai, ele sempre foi fazendeiro também, né? Plantava muito milho lá. Tinha
uma ferramenta que eu não sei o nome, ela tem 2 cabos de madeira e embaixo ela tem uma pá, onde põe o milho. Aí bate na terra e abre um pouquinho, solta 3 grãos. E aí vai o caseiro, vai plantando assim, ó, uma cova atrás da outra. Aí depois de 3, 4 dias, se tinha chuva ou não tinha, não tem problema. Mas quando tinha água, depois de 3, 4 dias, você chegava lá, você olhava a semente lá, as 3 brotavam. Ou às vezes eu olhava lá e via só uma brotou, as outras não brotaram. Murchou. A gente falava, pecou. Antigamente falava, pecou, não murchou. E eu ficava encabulado. Por quê? Que na mesma terra, né? Fértil, uns brotam, outros não. Assim também é a Terra, planeta, né? Tantos de nós que não deixamos, não nos demos ainda o prazer, a felicidade, o direito de germinar a semente do amor dentro de nós. E olha que aquelas que brotam, elas sempre gravitam para o alto. Vocês já viram alguma planta brotar, alguma semente brotar e voltar para a terra de novo? Não, ela só volta para cima, em busca da luz. Quanto mais ela germina, quanto mais ela cresce, mais ela busca a luz. E quando ela cresce, ela dá os melhores frutos, não é na raiz, é lá em cima. Não é? Você olha para uma mangueira, por exemplo, quando ela está cheia de manga, as mangas mais docinhas já estão lá no alto. Quando ela botou os primeiros cachos de flor, é sempre no alto, não é embaixo, na copa, é em cima, em busca da luz. Assim nós somos os peregrinos da luz, em busca da luz. Por isso que a gente tem que ser como criança humilde, para poder receber essa semente do Evangelho e fazê-la germinar. E quando ela germina, ela produz. Alguém aqui sabe quantos grãos de milho tem numa espiga? Não? Você fez a conta outro dia, não foi? 500, né? Uma espiga de milho tem 500 grãos. Aí, você planta 1 grão para receber 500. 500 por 1. Então, a pessoa que plantou em si o Evangelho e fez germinar, ela produz para milhares, para milhões. O exemplo dela é contagioso. Inebria, convence, arrasta. Tem até um provérbio, acho que é entre 500 e 800, é. Eu nunca contei não, mas que tem. E o pé, e a sementinha lá que brotou, o pé do milho, não dá uma espiga só não. São muitas, não é? Então veja só como a natureza é pródiga. Assim também somos nós. Se a gente deixar a palavra de Deus germinar dentro de nós, nós vamos ser como espiga. Dá 500 por 1. Distribuir amor. Aí sim, nós vamos encontrar um mundo de paz. Olha lá, ó. O termo humildade vem de uma palavra de origem latina que dizer terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber a semente, que é o nosso caso. Nós estamos preparados, nós somos vestidos de luz. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil de sua alma. Aí já não é no chão, né? É na alma, a boa semente. Isso aqui é do Momento Espírita. Aí, bom, humildade, gente, não é subserviência. Está no horário, né? Eu vou só ler. Humildade não significa ser subserviente, né? Servir de tapete para o outro limpar o pé. Vamos falar assim. Nem escravidão, servidão. Submissão, se coloca abaixo de todos. Medo, fraqueza, omissão, adulação. Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Olha lá, ó. Tem a ovelhinha, né? Pois é. Então, humildade é a ovelhinha. Aquela raposa lá, não. Aí, mostrando o lava-pés, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, Jesus fez isso. Há quanto tempo? Não sei. Milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás. Ele já era humilde. Então agora ele deixou exemplo entre nós, compete-nos
a cada um de nós fazer também. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Bom, vou saltar essa por causa do horário, vou falar um pouquinho sobre orgulho. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Olha lá, ali eu pus só o desenho. Um conselho de Santo Agostinho aos pais. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. Observa seu pupilo, olha como ele age. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los, sem esperar que lance raiz profunda. Porque se descuidou, vai ter que prestar conta a Deus. Porque Deus confiou àquele casal, àquele espírito reencarnado, para que eles, assumindo o compromisso de educá-lo, de orientá-lo para o bem, possam encontrar nisso a sua redenção espiritual. Porque ninguém nasce numa família por acaso, não é? Cada um nasce onde tem que nascer. E aquela mãe e aquele pai que recebe aquele filho, seja por via direta ou indireta, quando eu falo assim é adoção, né? Por via direta ou indireta, o recebe para orientá-lo no caminho do bem. Eles têm essa responsabilidade, eles sabem disso. Então, é bom observar as tendências naturais do espírito. Aí fala assim, não, ele é assim porque ele puxou o avô dele, puxou nada. Não existe herança genética, herança espiritual, isso não tem. Cada um cria o seu próprio caráter profundo. A conversão do caminho de Damasco é Paulo de Tarso, né? Olha a transformação que ele fez. Precisou fechar os olhos materiais para abrir os olhos espirituais. É isso que nós estamos precisando fazer. Aí ele disse para Jesus, em tom de humildade, o que queres que eu faça? Antes, ele era perseguidor dos cristãos. E depois ele passou a ser, como diz, orientador dos cristãos. Hoje o mundo inteiro conhece Jesus. Por causa de quem? Do grande divulgador que foi Paulo de Tarso. Fundou 7 igrejas, né? Eu não sei todas de cor, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes e várias outras, né? São 7 igrejas. E escreveu aquelas cartas todas para orientar os dirigentes dessas igrejas, dessas comunidades. Então ele trabalhou incansavelmente até a exaustão, até a sua morte, para garantir que a ideia cristã não se apagasse da memória do povo. Porque Jesus morreu, foi embora, aí caiu no esquecimento, é isso? Mas não caiu. Por causa daqueles que sustentaram pela vontade, pela humildade, o conhecimento e não deixou que ele se esvanecesse, que desaparecesse da lembrança. Né? Aí Jesus falou assim, eu vou, mas vou mandar o Consolador prometido, que não, que ficará entre vós e vos recordará tudo que eu vos disse. Não foi isso? Aí veio o Espiritismo. Por isso que nós estamos aqui hoje, revivendo e relembrando isso aí. A gente estava lá jogando pedra na cruz, né? Batendo palma para o soldado romano e desejando a morte do Cristo, né? Hoje nós estamos aqui aprendendo o que ele deixou de herança para nós. O espírito sem o clima de humildade não se desvencilha da trama das sombras, a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Tchau. E a todos, muito obrigado pela paciência, pela atenção, viu, gente?
Espero que eu tenha deixado um recado razoável para que todos nós possamos digerir isso depois.